Baruch Hashem. Então, Parashá de Bar Midbar, né? Hoje nós entramos num período muito especial, né? Que é o período de leitura do livro de Bar Midbar. Na verdade, é o último livro, né? Narrativo da Torá, né? O livro de Devarim, que é o que a gente vai entrar depois desse, é o último livro da Torá, mas ali já não tem mais a narrativa do povo de Israel no deserto. É nesse livro, Bar Midbar, né? O livro de Devarim, ele é uma repetição de todas as leis, não uma recapitulação, uma retrospectiva de tudo que aconteceu, como se todos os eventos da Torá estivessem ali dentro de um único livro, um resumo geral, né? Esse livro é a conclusão da jornada no deserto, né? Qual era a intenção de Israel em levar o povo para o deserto? Poxa, podia tirar do Egito e podia levar para a praia, né? Podia levar para um vale, podia levar para um jardim, uma floresta, podia levar para uma cidade. Por que levar para o deserto, né? Então, o que significa esse processo de deserto? Que todos nós passamos, né? Então, é isso que a gente vai se concentrar, né, diante desse período. Por quê? Porque o livro de Bar Midbar, ele tem uma energia, ele tem um contraste com o mundo físico muito forte. Porque Bereshit, no princípio, é o Criador. No princípio era o Criador. Está entendendo? E aí vem o livro de Shemot. Shemot começa a falar então dos nomes, da formação da nação de Israel, né? A nação, a preparação, como isso foi surgindo, a lei, a entrega, e aí vem Vaikra, que é o serviço, né? A forma de servir o Eterno, os sacrifícios, as ritualísticas, e agora entra no período de Bar Midbar, que é o que? Deserto, situação de deserto. Então, no céu, no paraíso, nos mundos superiores existem desertos? Acho que não. Deserto é só aqui, tá entendendo? Então é o mais baixo nível de existência, porque deserto fala de vazio, de desolação, de escassez, né? Deserto fala de sofrimento, né? Fala de uma negação, né? Tudo que a gente precisa está onde? Está nos ambientes urbanos, ou nos ambientes civilizados. No deserto não tem nada. Então é uma situação de uma baixeza existencial muito grande, mas é também o ambiente onde acontecem as maiores elevações espirituais. Por quê? Porque é nessas situações de deserto, de abandono, né, de escassez, de falta de norte, né, que nós fazemos a nossa real introspecção, né? Porque no deserto também ninguém te incomoda. No deserto ninguém tem influência sobre você, é só você e você. E aí você tem essa consciência de que eu preciso então invocar o Criador sobre mim para que Ele me ajude a atravessar o deserto. Por quê? Porque foi Ele quem te colocou no deserto. Ele te fez o convite para entrar no deserto. E Ele te tirou do Egito. Então assim, aqui tem o Egito, com todas as regalias, mas com escravidão. Porque às vezes a gente acha que Israel era escravo no Egito, a gente acha que eles ficavam apanhando, levando chicotada, porque o nosso conceito de escravidão, ele é baseado na experiência mais recente que a gente teve, que é a escravidão dos negros. Então tinha toda aquela situação do povo abandonado nas senzalas. Na antiguidade não era bem assim que funcionava. Pelo menos nesse contexto, né, da Torá, a gente vê que Israel, enquanto no Egito, construiu cidades. Construiu cidades. O que consistia a escravidão deles? Era a dificuldade que os egípcios impuseram para que o povo não prosperasse através do seu trabalho. Eles são muito produtivos, são muito trabalhadores, mas vamos então tirar recursos para que eles trabalhem muito mais e ganhem muito menos. Ou seja, é uma situação em que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você adquira méritos, você é refém de um sistema que lhe é imposto.
Você não é dono de você. Você tem que fazer um grande esforço por uma mísera recompensa. Essa é a situação de Egito. Não é só a pessoa que é regida pelo ego, né? Porque o ego também nos coloca nessa condição, né? De você correr atrás do vento, colocar tudo que ganha num saco furado. Entendeu? Por quê? Porque a gente só trabalha pensando nas coisas que não tem, que é a coisa que a gente quer ter. O desejo de receber, ele sempre olha para o que não existe. Tanto que o desejo de receber é uma ferramenta valiosíssima na nossa espiritualidade, porque ele nos faz perceber o eterno. Porque o eterno, ele é uma garantia de uma recepção que as coisas e as circunstâncias ao nosso redor não nos prometem. Mas aí vem o eterno, vem a concepção de Deus e oferece mais do que o mundo pode oferecer. Então a gente pensa, será que a nossa relação com Deus é realmente uma relação de amor? Tenho certeza que a relação dele conosco é uma relação de amor, porque ele não tem nada para receber de nós. Mas nós nos relacionamos sempre baseado no nosso desejo de receber. Mas aí vem o eterno, que é um símbolo de todas essas expectativas extrasensoriais, né? Essas expectativas que transcendem o mundo físico. Então vem esse próprio eterno, que é o objetivo das minhas ambições, né? Espirituais e físicas. E aí vem ele, vem cá, então você quer que eu te dê isso? Vem cá, te leva pro deserto, lugar de escassez. É ali que você decide se você quer servir ao eterno ou se você quer servir a si mesmo. Porque se a intenção for a de servir a si mesmo, plante, tá entendendo? Vai lá, tenta plantar no deserto, chão rochoso. O chão é rochoso, não tem chuva, é seca, nada brota. E então até aquele que quer viver do seu próprio esforço dentro do deserto, ele precisa que o eterno mande chuva. Então é onde a gente aprende a lidar com a nossa real situação nesse mundo, que é uma situação de total dependência. E não adianta a pessoa achar que não, dependente do Criador é só aqueles grandes tzadikim, são muito humildes, eles dependem do Criador para tudo. Não, nós dependemos, todos nós. Só que o fato de eu não perceber a minha dependência me faz entrar por caminhos de erro. Que vem aí Yetzer Hará, como a gente estava falando aqui há pouco, e ela diz, olha só, tem aqui uma oportunidade de maiores ganhos, de maiores lucros. E aí vem o Eterno e fala, não faça isso. Mas a Yetzer Hará, ela, olha só, tem a oportunidade. Está entendendo? Você vai perder? Então, aí entra o dilema entre as coisas que o Eterno tem me dado e entre aquilo que o mundo oferece. Então a gente não coloca na balança, porque o que o mundo oferece é expectativa. O que o Eterno faz por nós é fato. Isso é fato, isso é realidade. Então a gente para de olhar para aquilo que realmente é legítimo, que é, poxa, o que o Eterno tem feito na minha vida desde o momento em que eu recebi a Torá sobre mim até este presente momento. O que eu era antes do que eu sou agora. Tem havido uma evolução? Tem havido uma melhoria? Então isso é real, isso está acontecendo. Mas o que essa oferta de fora fez? É o que ela promete fazer? Não, então entre ela e o Eterno eu fico com o Eterno, porque a minha realidade aponta muito mais para a fidelidade do Criador do que as minhas expectativas. Então quando a gente vai confiar naquilo que não é Deus, ele vai promover a tua queda. O próprio Eterno vai promover a tua queda. Não porque ele é pirracento e não por maldade, mas para que você, através da sua queda, compreenda qual é a sua jornada, qual é a sua missão. O nosso foco é o Criador. Então, se for para acreditar em algo que seja invisível, imaterial, né, entre o Criador e promessas vãs,
eu vou optar pelo Criador, que é invisível, imaterial, mas pelo menos eu sei, mas pelo menos eu conheço, pelo menos eu vivo a fidelidade dele. Tá entendendo? Só que essa coisa não acontece na nossa mente antes da tragédia, acontece depois, porque a gente paga para ver. E aí, a partir do momento que você paga para ver, você recebe o retorno daquilo que você pagou, e você tem que lidar com as consequências. Então, ter a consciência de Bar Midbar é saber o que? Eu dependo unicamente de Hashem. Dependo unicamente dele. Ele é a minha fonte, ele é o meu recurso. Então, quando ele falar para eu não fazer uma coisa, eu não faço. Quando ele falar para eu fazer uma coisa, eu faço. Tá entendendo? Porque também não adianta, não. O Eterno falou para eu não fazer, então eu não vou fazer. Mas aí aquilo que o Eterno manda fazer, eu também não faço. Então, todo relacionamento, ele tem suas expectativas. Então nós temos as nossas expectativas do relacionamento com o Criador, não temos? Só que ele também tem expectativas com a gente. Ele tem planos para a gente. Ah, não, mas o Eterno, ele sabe tudo, ele é onisciente. Tá, mas a gente não consegue entender, como o Eduardo já falou mais cedo, a dimensão do que é o Eterno, sem ter a nossa própria referência de humanidade. Então a gente só consegue enxergar o Eterno naquilo que nos cabe entender, que é a humanidade. Entendeu? Então o Eterno, ele se permite, prefigurar, a partir dos meus próprios atributos, para que eu possa conhecê-lo em mim. Porque se eu não conhecer o Eterno em mim, eu não vou conhecer o Eterno em lugar nenhum. Então vamos aqui à gematria. Então a gematria de Bar Midbar. Então nós temos aqui o número, o Beit, né? Qual é o valor do Beit? 2. Qual é o valor do Mem? 40. Qual é o valor do Dalet? 4. Qual é o valor do Beit de novo? 2. E o valor do Resh? 200. Então nós temos aqui 202, 206, 246, 248, correto? E aí 248 é um número que nós já falamos aqui, né? É o número dos mandamentos positivos, coisas que você precisa fazer. Mas aí a relação do número 248 com Bar Midbar. Eu preciso fazer 248, cumprir 248 mandamentos, sempre que eu estiver nessa situação de deserto. Ou seja, sem recurso nenhum. Sem recurso nenhum. Eu tenho que promover ações. E aí, quando eu lido com essa realidade, que no deserto não é lugar de receber, lugar de receber é Israel. Deserto é lugar de entrega. Deserto é lugar de entrega. Então nós saímos, então nós temos esses 3 estágios na nossa vida: estágio de Egito, consciência de Egito, consciência de deserto e consciência de Israel. Então ninguém nunca vai alcançar o que é consciência de Israel, ou seja, andar lado a lado com o Criador, sem passar pela experiência de deserto. E também ninguém vai compreender a experiência de deserto sem antes reconhecer que está em nível de consciência de Egito. Então nós precisamos fazer essa transmutação de consciências. Então às vezes a gente está falando de estar no deserto, enquanto muitos aqui, ou eu mesmo, posso estar ainda com um nível de consciência de Egito. Ainda estou no Egito, mas já estou falando de deserto. Isso é bom também, porque eu estou almejando, um nível de consciência melhor. Eu estou reconhecendo que esse sistema de troca com o mundo é uma situação em que eu sempre perco. Por isso que é muito mais difícil uma pessoa rica, bem estruturada, fazer o seu trabalho espiritual. Porque ele está numa situação de Egito, só que nessa situação ele está no papel de egípcio. Porque ele é o provedor, ele é o dono, ele é o agenciador, então ele está no topo. Então para ele é muito mais complicado lidar com essa realidade. Só que quando ele percebe que isso é uma jornada da alma, a alma dele também se sente escrava naquela situação. Também se sente escrava, porque está sempre em busca da matéria, sempre em busca do que é
do que é passageiro. E aí ele entende, por mais que eu tenha muito disso, isso não me serve de nada. Então isso também o capacita para uma situação de deserto. E a gente sabe que essas coisas não levam a nada porque a gente passou a vida inteira buscando e nunca teve o suficiente. Nunca teve o que desejou, porque na verdade sempre tivemos o suficiente. O eterno é, né, a nossa suficiência, ele sempre vai te dar o que é suficiente. E quando ele te der algo a mais, não é para te fazer algo a mais, é para te cobrar algo a mais. Tá entendendo? Então quando a gente recebe algo do Criador, a gente recebe junto um manual de instruções, né? Recebemos responsabilidades. E aí vem o Eterno e me coloca no deserto, onde não tem nada, onde não tem recurso, e fala, faz esses 248 trabalhos para mim. Plante no deserto. Está entendendo? Semeie no deserto, construa no deserto, destrua no deserto, se estabeleça, marche, né? Desarma a tenda, arma a tenda, sai. Está entendendo? É difícil rir quando está chorando por dentro. Entendeu? E aí, se você rir por fora. E no deserto, então, é a situação de eu começar a agir. Porque quem está no deserto não quer ficar no deserto. Está entendendo? Quer sair do deserto. O deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Então, para eu sair dessa situação, eu preciso promover ações, fazer coisas, mandamentos positivos, servir o Criador, servir ao meu próximo, andar com retidão, ser moderado em tudo, tá entendendo? Promover ações que beneficiam o Criador. Isso é possível com o estudo de Torá, tá entendendo? Então, nós temos essa função dentro do deserto. E a palavra Bar Midbar, que tem esse valor de 248, que é a soma dos mandamentos positivos, tem o mesmo valor numérico de uma palavra que todos aqui já conhecem. Um nome. Qual é o nome? Elohim? Vocês não sabem o nome da... Elohim? Não. Calma aí. Mesma gematria. A mesma gematria de um nome muito importante. Abraão. Isso aí. Abraão. É difícil rir quando está no deserto, não é fácil não. É difícil. Não, e ainda, além de rir, é para cantar, dançar e comer com fartura. Entendeu? Rir nessa situação. O Rito entendeu o que quis dizer. Tá Ficar entendendo? feliz, Mas assim, ficar feliz. o Eterno ele te coloca no deserto e ele fala, olha só, é para ter fartura aí. Você tem que produzir fartura no deserto. O Abraão foi um rei no deserto, não Tá foi? entendendo? Mas e quando não consegue? Aí vem maná. Porque a ideia era que o povo não precisasse comer o maná. Mas por que eles precisavam comer o maná? Porque eles dependiam. Eles dependiam. Depois que eu tenho a minha consciência de dependência, então já não é mais necessário o maná, porque eu atinjo o nível de consciência. Isso é um exemplo de não, que o ser humano não cair no desespero nunca. Exatamente. Porque Confiar o no Criador. deserto, ele pode te levar para o pânico e o desespero. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, enquanto ele está escrevendo aí. Às vezes, eu passo por esse momento aí, que ele está falando de deserto. Só que aí, vem o Eterno e fala assim, meu filho, fica tranquilo. Aí do nada aparece um trabalhinho que eu vou fazer aqui, outro ali, outro Essa lá. voz, hein? A voz, hein? É assim, A voz de Binai. é assim que o Eterno nos sustenta. Nos sustenta. Ele traz luz sobre aquilo que está escuro. E ele sabe que uma grande luz vai mostrar toda a bagunça do mundo ao nosso redor. Isso acaba nos frustrando. Então ele precisa nos enviar uma porção de luz muito pequena sobre aquilo que está sendo focado naquele momento. Uma luz pequena sobre algo pequeno já me traz um problemão para arrumar. Está entendendo? Já me traz um... Porque só aquilo ali, que é o meu campo de ação, recebeu uma luz. Então aquilo já traz uma série de responsabilidades. Porque Deus é detalhes. O Eterno está nos detalhes. Não adianta eu querer cuidar das coisas, salvar o mundo. Não vamos mudar o mundo, não. Vamos cuidar aqui do meu mundo, do meu espaço, do meu ambiente, das minhas emoções. E aí, eu me tratando, eu tenho, né, conteúdo para tratar os outros. Então assim, aí vem Abraham. Abraham tem o mesmo valor numérico, né? Nós temos aqui o 1, 2, 3, 203, 208, né? E 248. Então é o valor numérico da palavra de Abraham
também tem o mesmo valor, tem o mesmo número dos mandamentos positivos. Por quê? Qual é a função do deserto? Qual é a função do deserto? É produzir em nós o mesmo caráter do homem a quem o Eterno chamou de meu amigo. O Abraão era amigo do Eterno. E ele quer esse relacionamento íntimo. Então ele nos coloca numa situação de deserto, porque amigo que é amigo não anda junto com o outro por causa de interesse. É verdade. Amigo que é amigo está junto toda hora. Cai junto, levanta junto, é parceria, é uma sociedade. Amigo vem da expressão que ama comigo. É aquele que ama comigo. Então, isso é uma relação de amor. Né? Por quê? Porque relações familiares são relações sanguíneas. Então, são relações que você não escolhe. Né? Você já nasceu naquele contexto e são relações maravilosas. Tá entendendo? Porque você já nasceu em algo que está pronto e aí você vai se estruturando a partir daquilo. Por isso que a família é algo muito sagrado. Né? E as relações sociais, que são relações de interesse mútuo. Então você tem que ter ética. Tá entendendo? De repente você cresceu uma vida inteira sem ter ética com seu pai e com a sua mãe. Mas com o patrão o papo é outro. Entendeu? O cara pode chegar em casa, né? O jovenão chega em casa, sai jogando a roupa no canto, deita lá e dorme, porque ele está numa situação em que é o mundo íntimo dele. Né? As pessoas que convivem ali dentro do ambiente familiar, né, acabam, né, por obrigação familiar, lidando com aquela pessoa, mas sem querer lidar. Né? Mas é família, né? Meu filho, é meu irmão, paciência, fazer o quê? Né? Chega aí, joga tudo aqui, joga ali, deita lá, se esparrama, não faz nada. Tá entendendo? Tem que lidar, porque é ambiente familiar. Faz isso na empresa. Assim não. Tá entendendo? Por quê? Porque na empresa ninguém tem obrigação de te dar nada. Então o teu relacionamento com o teu patrão ou com o teu colega de trabalho, ele tende a ser muito mais ético. Muito mais ético do que o tratamento que eu tenho com os meus próprios. Porque eles me dão essa liberdade de ser mais errante. Lá não tem conversa, no trabalho não tem conversa. Então, você vê como são relacionamentos mais distantes e essa distância pede mais seriedade? Não posso falar com o meu patrão do jeito que eu falo com o meu filho, do jeito que eu falo com qualquer pessoa da minha família. A não ser que eu fale de forma correta com cada um de dentro da minha família. Eu posso. Tá entendendo? Então, com o Eterno, essa relação ela acaba sendo uma relação ainda mais distante. Por quê? Porque familiar é primeiro a minha relação comigo mesmo. Se eu me odeio, tá, já começou errado. Então não tem para onde ir. Tem a minha relação comigo mesmo, aí depois eu tenho a minha relação com a minha família. Aí eu tenho a minha relação social, minha relação profissional. O Eterno está ligado à minha relação espiritual. Então é algo que humanamente eu nunca vou conseguir compreender. Então o que eu preciso fazer para estabelecer essa relação? Vou no ponto de partida, absorvo o conhecimento de Torá e aplico os ensinamentos desse relacionamento de Deus primeiro para comigo mesmo. Porque eu não posso chegar até Ele, mas pela Torá eu sei que Ele vem até mim. Então eu trago Ele para dentro de mim e através dos atributos dele eu vou me estabelecendo nas minhas relações pessoais, minhas relações familiares, minhas relações sociais, profissionais. Isso vai fazendo com que tudo ao meu redor seja uma forma do Eterno se expressar. Todos os problemas que acontecem na minha vida são uma oportunidade para que Deus possa mostrar a sua beleza e a sua verdade através de mim, através do meu corpo, como uma ferramenta que se deixa ser usada pelo Criador. Só que isso é muito difícil, porque o ego não gosta de competir território. O ego não gosta. Então a gente passa por essas necessidades, esses conflitos internos. E quando eu me dou a essa ideia de andar no deserto, eu me torno aqui um reflexo de Abraão, diante do Eterno. Porque Abraão tinha tudo. Abraão não saiu do Egito como escravo. Pelo contrário, ele já estava em Canaã e desceu para o Egito. Mas ele estava numa situação lá em Ur, né, de riqueza, de prosperidade.
pai dele era dono de uma fábrica de ídolos, ele tinha muitas ovelhas, muitos servos, era uma família bem estruturada. Aí vai o Eterno e fala: sai do meio da tua terra, ou seja, sai da fonte do teu ganho, sai da tua riqueza, tá entendendo? Do meio da tua parentela, ou seja, do meio das pessoas que podem te dar apoio no momento de queda, né? Então sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, sai do último refúgio, porque o pai, mãe, o filho pode fazer o que for, eles sempre vão acolher, mas não, sai disso, sai de tudo isso. Não é para você dar as costas para a sua história, para a sua família, mas vai em busca daquilo que eu tenho guardado para você. E Abraão foi para onde? Deserto. No deserto. Abraão no deserto se tornou Abraão. Em Ur, e era Avram. Avram é o quê? É pai de um povo. Avram, né? Pai de um povo. Quando ele ganha esse rei, aqui no nome, esse rei, então ele se torna pai de povos. Pai de povos. E olha só que interessante. Quando eu pego a outra palavra que tem o mesmo valor numérico dessa ideia de Bar Mikbar, né? Então nós vamos ao deserto para que através dos mandamentos positivos, através das nossas ações, nós possamos então adquirir o caráter de Abraão. Por quê? Porque olha só, se eu pegar o Aleph, essa mesma palavra, só que daí eu pego, o Eterno colocou esse rei do nome dele no nome de Avram. Ele também, quando ele fez a promessa, promessa de multiplicação, porque significa multiplicação. Assim, exatamente. E multiplicar ainda no deserto. Então, na verdade, ele tirou esse rei de Sara. Ele tirou do nome de Sara e deu a Abraão. E colocou em Sara, não, na verdade ele tirou o Yud de Sara. Ele tirou o Yud de Sara e dividiu em dois reis. Um para ele e um para ela. Agora vocês são iguais, ela não é mais do que você. E ainda assim ela é muito mais elevada. Vai multiplicar junto com ele. Então, se eu pegar aqui o rei, e colocar aqui no começo da palavra, aí eu mantenho a palavra. Lê pra gente, minha flor, pega aí a Bíblia e lê pra gente o verso de Gênesis 17, 9. Um cafezinho? Quer café, Rodrigo? Pode ler? Pode ler. E Deus disse a Abraão: e tu minha aliança guardarás, tu e tua descendência depois de ti nas suas gerações. Amém? Então aí ela está fazendo a promessa a Abraão, correto? Então lê agora Gênesis 5:2. E macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou seus nomes Adão no dia em que foram criados. Amém. Então a palavra aí para criados é Ibaream. Ou seja, Ribaream. Vou colocar aqui os pontos para ficar mais fácil para ler. Ribaream. O que é? Porque quando eu pego esse Aleph e tiro aqui do começo e coloco aqui dentro da palavra, eu vou ter o verbo aqui, bará. Bará, que é criado, né? Bereshit, bará, ou seja, que é o verbo criar. Né? Exatamente. Então eu vou ter aqui o termo bará. Então eu vou colocar o Yud, o Re, né, no começo da palavra, então eu vou inverter essa ordem. E aí a palavra Abraão, ela vai se tornar a palavra Ribarian, que Ribarian significa o quê? Criados. Então este é o propósito para o qual Deus criou o homem. Então Deus criou o homem, o colocou na situação mais baixa
da sua criação, né, que é o mundo material, o mundo físico, para que ele então pudesse retornar a ele. Retornar a ele através da prática dos mandamentos. Mas tendo essa consciência de que esse mundo é um deserto, e eu não quero ficar. Está entendendo? A consciência de Israel, ela também não é física. O deserto é físico, mas o conceito de Israel é uma realidade interna de comunhão com o Criador. É aquele que, quando faz qualquer coisa, o faz pelo desejo do Eterno, e não pelo desejo do seu próprio ego. Isso é ser Israel. Nem Israel, atualmente, está pronto para ser Israel. Por isso que está passando o que está passando. Quando Jacob ele teve a consciência, não. A Israel física, ela também precisa se desenvolver nesse ponto. Não basta eu falar, eu nasci em Israel, eu sou Israel. Dentro do mundo espiritual, Israel é um nível de consciência. Não é um território. Da mesma forma, alguém aqui mora num deserto? A gente mora numa cidade populosa, não é isso? Mas quantos de nós aqui, muitas vezes, se sentem em situação de deserto? É um estado interno. Então, muitas vezes a gente está no deserto, no meio de uma multidão. Mas está ali no seu A deserto multidão é um interior. holograma. Então, esse é uma matrix. Isso é mesmo. Então, Holograma, a gente está aí, no nosso deserto. Aí a gente precisa ter essa ideia. Nós fomos criados para isso. Fomos criados para entrar pelo deserto, para entender a importância de confiar no Eterno, né, diante de uma infinidade né, de alternativas que acabam não sendo nada. Porque no deserto tem a ideia da escassez. No mundo de hoje, a gente tem tanta opção, tem tanta coisa. Eu lembro quando eu e a Samanta uma vez passamos por um perrenguezinho, a gente só tinha um computador, lembra? Que eu comprei aquele computador do amigo do trabalho, que tinha 2 filmes salvos. Tinha 2 filmes salvos. Tem tanto tempo. Filme chato, é um computadorzinho que a gente não tinha televisão. Eu acho engraçado ele falando isso, cara. É que Quando nem lá ele em tinha uma casa. situação. É que nem lá em casa. Eu acho maneiro exemplo. Eu acho maneiro. Não, porque é de lá, cara. São desses momentos de dificuldade. Na verdade, os momentos de dificuldade são os mais preciosos que você passa. Porque é ali que você vê, porque você não tinha nada, nem para olhar. E aí o Eterno se faz visível. Mas quando você tem um monte de opções, você fica distraído com outras coisas. É verdade. Você fica distraído, o Eterno está agindo e você não está vendo. Porque você tem muitas opções. Aí a gente E fica o bem- Eterno, a gente ele é fica uma bem coisa que a gente vê perdidinho, né? dentro. Aí a gente fica bem perdidinho na Para eu distração. ver o Eterno dentro de mim, eu preciso olhar para o lado e ver que não tem nada. Então, Porque daí eu não tenho o que olhar. Vê que vocês são Entendeu? distração. Não tem distração. E aí o Eterno, quando ele quer que você perca suas distrações para focar nele, ele vai tirar. é a restrição. Né? Aí que está o domínio, conseguir ter as coisas ao seu redor, mas sem perder o que está dentro. E a gente vai apanhar muito até conseguir entender isso. Espero que não tanto, mas é assim que funciona. Né? E não é coisa de uma vida só. Então, assim, nós fomos criados para retornar ao Criador. E outra, deserto, não adianta a pessoa falar, não, eu aprendi a sobreviver no deserto, eu peguei os macetes. Está entendendo? Porque no deserto, por mais que você passe muito calor durante o dia, durante a noite você vai passar muito frio. Então, quando o Eterno te conduz pelo deserto, você também não é vulnerável ao deserto em si. Porque você está naquele processo porque o Eterno te colocou. Mas você não é refém do deserto. Você só está caminhando. Então, durante o dia, ele enviava uma nuvem para que o pessoal não ficasse, né, não se deteriorasse pelo sol. Durante a noite, que era muito frio, ele enviava uma coluna de fogo que aquecia o acampamento. E aí na terra escassa, ele enviava um maná. Não é isso? Então, o tempo todo ele estava ali, provendo o povo, mas estava ensinando o povo a sua dependência dele. Isso vai internalizando na mente do Que filho. paixão, né? Isso vai internalizando, e isso vai criar um espírito coletivo que vai ser transferido para as próximas gerações, que vai ser levado adiante, entendeu? Então, esse Ibarian, ele nos traz justamente essa consciência de que o deserto, ele nunca acaba. Ele nunca acaba. Por isso que Israel vai andando em círculos, porque nós precisamos andar em círculos, cumprir os nossos virgulinhos, para então adquirir essa consciência.
Só que essa consciência não quer dizer que ela não exista, essa consciência superior. Eu já posso experimentar sentimentos dessa consciência Israel. Eu já posso ter esse relacionamento, mas eu preciso entender que eu ainda não estou pronto para a plenitude daquilo. Então eu vou recebendo a parte que me cabe. Vou receber e vou sendo grato por isso. No deserto, no deserto tem cavernas. Não tem cavernas no deserto? Não tem até um lugar que chama lugar de cavernas? Israel passou por aquilo ali. Uma caverna é para quem está no deserto. O deserto não tem abrigo. Para quem está no abrigo, uma caverna não é uma opção interessante? Muitas cavernas lá do Egito, lá de como é que era? Qumran. Então, Qumran, né? Onde foram achados ali os Isso, então faz existem muita coisa, cavernas. Os vasos de pergaminho. Exatamente. Então, assim, a caverna, ela é uma Que opção grana. para a pessoa que, poxa, vai chover ou o sol está quente, então você entra naquela... O próprio ambiente do deserto me proporcionou aquele abrigo. Então, aqui eu posso me estabelecer. Contudo, se você tiver que sair dali amanhã, tem como levar a caverna junto? Então, qual foi a ordem do Eterno para o povo de Israel? Habitar em tendas. Habita em tendas. Por quê? Porque vocês têm que ter essa consciência de que a sua vida no mundo é uma vida no deserto. Mas tudo aqui é passageiro. Então não se apegue ao lugar. Se apegue à vontade de caminhar, continuar caminhando. Tá entendendo? Então leva contigo a tua... Porque uma coisa é você armar, né, uma caverna, e aí você sai, a caverna fica. Mas quando você tem, né, a capacidade, você adquire, né, a habilidade de montar e desmontar tendas, porque está todo um trabalho, né? Caverna não, você entra e deita. Acampamento, né? Acampar a tenda, armar uma tenda, faz com que você faça um senso das coisas que você tem. Olha só, eu tenho essas coisinhas, eu vou fazer a minha tenda segura, eu vou fazer bonita, eu quero uma faixa, eu quero um tecido colorido aqui na frente da minha tenda, entendeu? E tem toda uma estrutura de formação da tenda, onde a porta de uma não ficava de frente para a porta da outra, para que todos tivessem a sua privacidade. Tá entendendo? Então, ao construir essa tenda, armar, a mulher experimenta muito isso quando arruma casa, não é? Arruma as casas, arruma uma mobília, deixa tudo bonitinho. Isso faz com que você olhe para as coisas que você tem como realmente aquilo que o Eterno te dá. Bênçãos que vêm dele, coisas que você precisa administrar. A caverna, ela sempre vai estar lá. Ela sempre estará lá. A tenda não. Se eu não cuidar da tenda, vem uma tempestade, né? E leva. Então aquilo sugere cuidado. Cuidar das coisas que você tem. Não ficar contando com o ambiente em si. Mas aquilo que já é meu, eu preciso valorizar. Preciso valorizar, porque isso é o que o Eterno me deu. Né? Isso é o que realmente é meu. Isso é o meu tesouro. Essa é a minha riqueza. Tá entendendo? Então você entra nessa consciência e você adquire qual é o teu propósito nesse mundo. Por que você tem que passar pelas coisas que você passa? Tá entendendo? E como você tem que lidar com as situações que você passa, porque eu tenho essa consciência. Eu estou aprendendo a confiar totalmente nele. E eu não sei confiar totalmente nele. Só que eu falo que eu confio, porque eu quero confiar. Só que na prática, às vezes, na maioria das vezes, eu posso que não confio. Se deixar o Edson Araquim, por favor, Eu estou aprendendo a lidar com essa situação de deserto, porque para mim não interessa o tanto de coisa que tem de opção aqui. Nada se compara ao que a minha alma quer, porque os desejos da minha alma são elevados. Então, para minha alma, isso aqui não é nada. Ela olha e só vê desolação, pessoas perdidas, pessoas que não se conectam mais umas com as outras. E quanto mais o mundo vai ficando cheio de opções, mais as pessoas vão ficando vazias de sentimentos, de relacionamentos, porque não conversam mais. Eu lembro que na minha época, para comer, a família toda sentava em torno da mesa. Qualquer situação, havia uma reunião familiar. Na roça, onde eu cresci na roça, não tinha televisão, não tinha rádio, mas tinha sempre uma fogueirinha no quintal, com os velhos contando histórias, com as mulheres fazendo fofoca, que a fofoca causa, vocês não sabem, é um fator social, é uma realidade. Mas os homens contando histórias, crianças brincando, tá entendendo? As pessoas interagiam umas com as outras. Por quê? Porque tudo que a gente tinha era uma fogueira para clarear a noite, para espantar os bichos, para esquentar.
e um ao outro. Lá em casa, que nós somos 4 filhos, na correria do trabalho do meu pai, era constante, ele anunciava, igual a empresa. Ó, vamos dar semana que vem, dia tal, hora tal, a gente vai ter a nossa reunião. E sentava ele e os 4, era constante. Para alinhar os comportamentos. Isso aí é uma coisa que antigamente era. O pai fazia. Por quê? Porque não tinham distrações, você Era um quarto, tinha que né? cuidar daquelas Tinha que fazer. pessoas. Hoje você vê mãe no celular, o filho pode estar morrendo, É verdade. ia estar ali. Ah. Tá entendendo? Eu às vezes me pego negligenciando. Pô, devia estar estudando Torá, tô vendo aqui bobeira. Tá entendendo? Porque são tantas opções que aquilo que realmente é valioso. Então, ainda que eu não me perceba numa situação de deserto. Não, minha vida tá bem. Eu e o Eduardo tá estudando, fazendo faculdade, na correria, ganhando, trabalhando, correndo atrás. Tá entendendo? Conquistando. Mas vem aquela ideia de que não, eu estou bem. Não é isso? Eu estou melhor que os outros aí, melhor que muitos. Não estou pior que outros, melhor que outros, eu estou contente com isso. E esse contentamento, ele também acaba sendo atrofiante. Porque você se acomoda, então você também precisa desejar situações de deserto. Ainda que se eu não percebo que eu estou, eu preciso desejar estar. Porque são nessas condições de deserto que a minha percepção aflora. Porque eu olho para realmente aquilo que não interessa, porque não tem distração. Estou com muita distração, isso é um deserto. É um deserto de opções legítimas e verdadeiras. Muitas distrações, né? O excesso, tanto o excesso como a escassez, né? Existem excessos que geram escassez, né? E escassez que se dão por motivo de excessos. Então, tanto o excesso como a escassez são coisas negativas. Então, todas essas situações nos colocam em situação de deserto. Só que a gente tem que ter a consciência de que fomos criados para isso. Esse é o propósito de você estar aqui. Passar pelas dificuldades sem retroceder por jeito. Seguir adiante. Entendeu? Seguir. Entender que o deserto é um local de passagem. E ainda que seja de passagem, pode ser uma passagem muito longa. Você pode estar andando em ciclos ali dentro. Mas não há para onde correr. Não há para onde correr. Se essa situação não for resolvida hoje, eu vou ter que passar por ela amanhã de novo. Samanta está falando isso comigo Repetição hoje. de ciclos. Porque são ciclos que eu só vou avançar se eu conseguir quebrar. Quebrar padrão. Senão eu fico naquele imã aqui. Então eu passo por essa situação, não aprendo. Aí eu continuo. Aí volta de novo. Eu estou andando em ciclo achando que eu estou andando em caminho reto. Porque quem anda em ciclo acha às vezes que está reto. Volto para aquela mesma situação, aquilo trava. E aí eu vou dando a mesma situação, aquilo trava. Quando eu quebro aquela corrente, aquele ciclo, então eu saio por aquele ciclo, eu destruí aquele ciclo. Sim. Então quando eu passar por aqui de novo, aquilo não vai me fazer retornar mais, porque ele foi eliminado. Então eu vou fazer o quê? Criar um novo ciclo. Tá entendendo? Só que com uma outra realidade. E eu vou quebrando cada ciclo que eu vou formando. E vai crescendo, vai evoluindo, né? Exatamente. Por quê? Porque a ideia do eterno no deserto é fazer um caminho reto, não circular. Tem que ser um caminho reto, não uma rota circular. Para sair dele, né? Tá entendendo? A gente tem que estar sempre optando pelo caminho comprido, mais curto. E não pelo caminho curto, mais comprido. Já se conhece essa história? Então aqui, diz que um grande rabino, um grande sábio, um tzadik, ele veio caminhando e tal, aí ele chegou num ponto, né? Esse aqui está o rabino. Chegou num ponto que ele queria chegar a uma cidade. Então tinha uma grande cidade aqui, né? E o portão da cidade era lá no canto. Então aqui era o portão da cidade. Então ele tinha que vir e andar aqui. Só que aí é o seguinte, ele chegou nesse ponto, aí ele encontrou o menino perguntou para ele, qual é a melhor rota para chegar na cidade? Disse, olha, tem o caminho longo e o caminho comprido. Então imagina ele aqui no cenário, ele está vendo o muro da cidade aqui. Só que o portão ele está do outro lado, lá na frente. Aí o garoto fala, você tem o caminho longo e o comprido. E o comprido e longo. E o comprido e curto, qual você prefere? O caminho longo mais curto ou o caminho curto mais longo?
Aí ele falou, bom, então eu vou optar Você pelo não caminho curto. Por Você quê? tá humilde? Oi? Quero Talmud. Talmud. Só por isso. Porque o caminho curto, né? Olha só o que vem primeiro. A gente vai sempre priorizar aquilo que vem como primeira opção. A lógica. Então, o caminho ele é curto, mais longo, mas esse mais eu ainda não conheço. Eu só conheço aqui essa primeira opção. Tá entendendo? E essa primeira opção eu vou me sentir atraído por ela. Não, esse caminho ele é curto, mas ele é longo. Não, mas mais eu não sei esse mais. Eu só sei aqui o que ele é curto. Por quê? Porque eu estou olhando, o muro está longe. O muro está a 1 quilômetro aqui de mim. E a porta está a 10 quilômetros lá na frente. Então, eu vou optar pelo caminho, né, por essa rota que ele está vendo aqui, que é mais curta. Ele está vendo essa rota aqui, ó. Está vendo essa parte e está vendo Então. esse é caminho. a aparência de mais longo ou mais Exatamente. Então, assim, ele optou pelo caminho curto. Sim. Então, só que o caminho curto, aí ele então Parece sai do mais garoto, longo. aí ele entra pelo caminho, tô chegando lá. Aí o caminho faz a curva. Aí o caminho é cheio de armadilhas, cheio de tropeços, cheio de. Aí ele vai percorrendo tudo, e aí até que ele chega aqui, na hora que ele chega aqui, ele viu que não tem como entrar, e aí ele vai ter que contornar tudo isso até chegar. Que ruim. A visão dele era essa. Só que existe a outra opção, que é o caminho comprido, mais curto. Porque esse caminho, a distância é maior do que a distância do muro, a distância da porta. Mas é reto. Só que... Reto. Não é reta. Vai direto. Uma reta só. Vai direto. E aí a gente quer chegar na cidade. Essa cidade é o quê? É a prosperidade, é a paz de espírito, é a tranquilidade, é um dinheiro a mais, é sempre alguma coisa que o mundo oferece. Mas existe um jeito certo de caminhar, que é mirar aquele longo prazo, né? Aquele longo prazo, e eu vou investir um pouquinho agora do meu recurso, da minha dedicação, da minha atenção, e eu vou trabalhando esse pequeno investimento andando em linha reta. Não, mas eu quero chegar rápido. Tá entendendo? Eu quero chegar rápido. E esse querer chegar rápido te coloca em muitas armadilhas. Então, a gente tem que sempre optar pelo caminho do longo, porque na verdade é o caminho mais curto. Os caminhos longos são os caminhos. Entendeu? Até porque ninguém está com pressa, né, de morrer, tá? Então assim, vamos pensar sempre, qualquer investimento, qualquer ideia, qualquer projeto, ele sempre tem que ser a longo prazo. Longo prazo. Investimentos de curto prazo, projetos de curto prazo, são válidos quando são para coisas pequenas, para coisas do dia a dia. Entendeu? Pagar uma conta, pagar um curso, enfim, pagar uma estratégia, determinar um prazo. Olha, eu tenho até esse prazo para isso, então eu vou fazer um projeto aqui de curto prazo para atingir até esse momento aqui que eu preciso ser atingido. Mas uma seguridade, uma tranquilidade de vida, aí a gente tem que pensar no momento em que a gente realmente vai precisar, que é na velhice. A velhice é o final do deserto. Ali não tem nada mesmo, porque na velhice você não tem mais fôlego, você não tem mais saúde. Tá entendendo? O que você vai ter na sua velhice? O que você ensinou seus filhos a construir. São os seus filhos que vão te acolher na velhice. E é para isso que você criou seus filhos. Para na hora que você estiver velho, essa é a lógica. Na hora que você estiver velho, você tem o auxílio dos filhos. Isso é uma realidade hoje para muitas famílias? Difícil. Não é. Claro que não. Entendeu? Então muitos vão criar seus filhos e os filhos vão dar as costas. E aí você Isso é uma coisa precisa triste então... mesmo. Exatamente, pensar em vocês. Pense nos seus filhos até se livrar deles. Essa é a verdade. Cuide dos seus filhos até Mas se às vezes a livrar deles. situação pode Que não há se nada perder garantido. também. Às vezes as situações podem se perder. Aí é o seguinte: surpresas não são projetos. Não são. Não são projetos. Eu preciso lidar com O ideal é projetos, não com lidar fatos. com isso. Então, assim, eu preciso ter sempre essa consciência. Eu espero o melhor, mas me preparo para o pior. Então, Eu quero que coisas boas aconteçam, mas eu também preciso estar assegurado de não me lesar caso algo ruim aconteça. É por isso que existe fechadura na porta. Não porque eu quero que um ladrão entre
mas eu preciso evitar que ele É igual o entre. manuseamento do carro para não ser roubado. Precaução, né? Exatamente. Então você precisa ter, investe um pouquinho, pô, Tá daqui entendendo? existe aí, né, uma matemática, poxa, daqui a 10 anos, né, tem um tipo de investimento que depois de 10 ou 15 anos vira renda fixa. Pô, daqui a 10 anos eu já não quero mais estar trabalhando, então eu posso fazer esse investimento hoje e lá na minha velhice, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar uma renda fixa por causa desse investimento. Então são projetos inteligentes que não visam o imediatismo, mas que olham a vida como um todo. Não como esse momento aqui, não como essa situação, esse problema em particular, mas o campo geral. E aí a gente precisa fazer o quê? Ir lá, quebrar a cara, para aprender. Porque esse é o objetivo, aprender e fazer techuvá. Fazer techuvá é voltar ao eterno. Então a gente opta pelo caminho mais curto, porque a gente sabe que é o caminho que eu quero. Mas quando a gente opta pelo caminho comprido, não é porque eu quero, é porque o eterno me orientou e esse é o caminho certo. Não importa o que eu tenha que abrir mão, tá entendendo? Porque às vezes a opção do eterno pede que você abra mão de alguma coisa. A opção do ego, além de não exigir que você abra mão de alguma coisa, te promete muito mais. Porque ele está focado nas coisas da matéria, o eterno não. Então a gente precisa também se desconectar desses interesses materiais. Não que eu vá negligenciar a minha vida física, mas reconhecer que o eterno é o provedor de tudo. Ele é que provê a minha vida, ele é que provê a minha alma. Eu preciso ter tempo, o eterno fica esperando. Quando você chega em casa, para você sentar um pouquinho com ele, tá entendendo? E falar de Torá. O eterno fica esperando quando você acorda de manhã. Ele está sempre ali te esperando, né? E todo momento que você tem de introspecção com ele, sempre que você para fazer algo relacionado a ele, aquilo enche de alegria, tá entendendo? Aquilo enche de gozo e ele vai te recompensar. Não, tá aqui, continua comigo. Eu sei que você é criança, eu sei que você é mimada, eu sei que você é cheia de defeito, mas eu quero que você cresça e se desenvolva. Então quem tem filho sabe o que eu estou falando, tá entendendo? O pai, ele dá lá tudo pelo filho e de repente o filho começa a ficar adolescente e nem olha mais para a casa do pai. Então não é que você é egoísta, você querer retorno, mas é tão doloroso você amar tanto uma pessoa e se dedicar tanto por uma pessoa e essa pessoa passa por você como se nem existisse. Tá entendendo? E aí para a mãe, para o pai, entendeu? Você vai dar um conselho, leva uma patada. É doloroso, só que a gente faz isso com o eterno o tempo todo. Só que como que eu vou ter essa consciência? Quando eu paro para pensar no mal que eu já fiz para o meu pai e para minha mãe. Se com meus pais e mães terrenos eu era assim, por que com o eterno eu sou diferente? Tá entendendo? Aí que está a ideia de honrar pai e mãe para que se prolonguem seus dias. Entendeu? Então todo o mandamento ele visa construir uma parte da sua virtude que vai te seguir, não só você, mas que também vai ser transferida para todos ao seu redor, os seus filhos. E aí que entra aqui essa última palavra, né, que seria mahar. Lê aí, minha flor, Êxodo, né, Shemot 9:5. Êxodo 9:5. Isso. Marcinho, você me derrama no contrário, meu filho? Oi? Tá. 9:5. Isso. Esse aqui E mesmo? o Eterno determinou um prazo, dizendo: amanhã o Eterno fará esta coisa na terra. Então, a palavra usada aí para amanhã é mahar. 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 E essa palavra mahar, ela tem o mesmo valor numérico também, que é 40, o het, né, que é o het, que é 8, e o reish, que é 200. Então, 248. Então, porque amanhã tem o mesmo valor numérico do número dos mandamentos positivos, do nome do livro de Bar Midbar,
do nome de Abraão e da palavra Ribareão, que é criados. Ou seja, olha só que interessante. Então, no deserto, em Bar Midbar, nós, através dos mandamentos positivos, né, das nossas ações, nós adquirimos o caráter de Abraão. E adquirindo esse caráter, nós descobrimos qual é o propósito para o qual nós fomos criados. E isso é que nos proporciona a expectativa de um amanhã. De um amanhã, de um futuro. Por isso, então, aqui entra a palavra, não é manhã, boker, no sentido de período do dia, mas amanhã no sentido de um tempo futuro. Um amanhã futuro, no dia seguinte, um novo estágio, um novo momento, um novo ciclo, né? Então, essa força é que vai proporcionar amanhã, Olanabá, futuro. Mahar, então, significa isso? Isso. Futuro. Amanhã, não amanhã, amanhã, o dia seguinte, futuro, entendeu? Então, e outra interpretação que cabe aqui, né? Além de isso também nos garantir o mundo vindouro, né? Que é sair dessa situação de deserto, porque Israel, como a Torá fala, Israel só vai ser de fato o mundo quando ele se render a essa consciência sacerdotal, que é o povo de Israel hoje no mundo físico, geográfico. Mas não se trata do território em si, mas a consciência que esse povo representa. Então, quando o Eterno for um para todos os povos, assim como ele é um para Israel, todo mundo vai ser Israel. Aí que é a era messiânica. Todos os povos serão Israel, no seu sentido espiritual, de que todo ser humano caminha com Deus. Todo ser humano conseguiu atingir esse nível de consciência interno, onde a existência e a dependência do Eterno é clara. É uma coisa clara que eu preciso ficar, não é uma coisa que eu preciso ficar estudando e tentando entender. Isso já vai ser parte da minha natureza. Isso está inclusive mencionado na oração que a gente faz quando começa. Entendeu? De maneira que todos aqueles que venham ao mundo, que já nascem, já tenham em sua própria consciência que só há um Deus. Está entendendo? Isso vai, só que sem passar por essa experiência de deserto, eu não consigo alcançar essa consciência de amanhã. E isso também vai caber o seguinte: o deserto não é um evento, né, que aconteceu em algum lugar da história. Não, o deserto é uma coisa que aconteceu no passado, que acontece hoje e vai acontecer amanhã. E vai sempre acontecer, o tempo todo. Não adianta eu achar que eu vou passar pelo deserto agora e depois não mais. Porque depois que eu passar por essa situação de deserto, eu vou passar por um outro deserto. Porque lembra que eu falei, existe também o deserto da escassez e existe também o deserto da abundância. Onde quem tem muita coisa não dá valor a nada. Né? Esse dia eu estava até comentando com um amigo, pô, o casal se desentende, passa por uma situação e aí pede o divórcio para resolver o problema. Não, nós estamos com problema, estamos 2 anos de casado. 2 anos, aí tivemos uma briga lá, discordamos em tal parada, pedimos o divórcio, vou separar. Tu nem aí, você tem filho, tá entendendo? Já tem filho, já tem... Por que isso é tão comum hoje? Antigamente não. Porque antigamente a sociedade era regida pelo patriarcado. Aí tem os discursos, né? Não, era regida pelo patriarcado. Tá certo. Antigamente as mulheres sofriam mais porque não tinham tanta autonomia, mas isso em casamentos opressores. Como existia antes, existia aqui. A diferença é que a mulher que era maltratada antes, hoje ela tem a opção de se separar. Mas nós não estamos falando de ímpios aqui. Estamos falando de pessoas boas. De pessoas que têm espiritualidade, de pessoas que buscam o Criador, porque são essas pessoas que nós precisamos ser de exemplo na nossa vida, e para essas pessoas que nós precisamos também ser algum exemplo. Né? O ímpio é o ímpio, ele faz as coisas para as cabeças, entendeu? Então, o que acontece? Hoje não deu certo, deu um problema, dívida, problemas financeiros ou problemas de relacionamento, então senta o casal, olha um no outro, vamos separar, vamos parar por aqui. É porque antigamente, quando a minha avó, ela ganhou uma cama, quando ela se casou, ela ganhou a primeira cama de casal dela.
primeira cama de casal que ela teve, durante 50 anos de casamento, ela nunca dormiu em outra cama. E o meu avô também não. Meu avô morreu e ela continuou dormindo na mesma cama de casamento deles, quando eles ganharam no casamento. E hoje, se eu for na casa da minha avó hoje, a cama que ela dorme é a cama que ela sempre teve. Porque as coisas eram feitas para durar. Então, mas como assim essa cama durou 50 anos? É uma cama antiga. Camas antigas duram até mais do que isso. Se eu for lá em Petrópolis, tem a cama do Dom Pedro lá ainda, até hoje. Então, assim... Madeira maciça. Todos os móveis. Madeira maciça. Então, assim, a cama da minha avó, até já dormimos nela, né? A cama da minha avó é excelente. A cama top, colchão de mola, tá entendendo? Colchão de mola. Colchão de mola. Então, assim... Não, sim, é raríssimo, não existe mais. Só que tá lá 50 anos. E aí, hoje é diferente. Conforme eu compro uma cama que tá na moda. Muda os exatamente. Aí, quantas camas a gente já teve? Umas 4, 5. Doamos, outros vendemos, entendeu? Então, assim, hoje, se eu tenho uma coisa. Mas olha só, hoje, se eu tenho uma coisa e aquilo der problema, eu tenho a consciência de que eu posso trocar. É muito mais fácil. Tem várias opções no mercado, vários modelos, vários tipos saindo toda hora. Então, para eu me manter atualizado, às vezes a minha coisa não está nem quebrada, mas só para atualizar. Sabe o cara que... já estou casado aqui há 20 anos, apareceu uma novinha. Aí eu violo aqui o meu compromisso com essa mulher que está comigo há 20 anos e vou atrás da mais novinha, só para atualizar, para ficar mais... moderninho. Troca as coisas, a gente troca as coisas, a gente não tem apego pelas coisas. Isso com os objetos, mas o casamento ele também é um objeto que precisa ser cuidado, que precisa ser apreciado. Tá entendendo? Então eu preciso ver o que está errado aqui e consertar isso. Mas a mentalidade hoje não. Não, a pessoa não está me agradando mais, vou lá e pego outro. Então tudo hoje ele é feito para ser substituído. Porque a gente vive numa era de consumismo. O consumismo ele faz com que você nunca se sinta satisfeito com nada. Você precisa trocar. Caraca, já está no iPhone qual? Nem É verdade. 17. Eu não tive nenhum. Então a pessoa que está nesse ciclo, nossa, ai meu Deus, eu preciso de um iPhone 17. Aí já teve a briga, né? Teve um vídeo de uma mãe brigando, a filha estava humilhando a mãe no shopping. 20 anos, ela. No shopping, humilhando a mãe, gritando, fazendo porque vídeo, porque queria um iPhone caiu no 15. chão, aos berros, dizendo que ela queria um iPod lá. Um iPhone 15, não, eu quero o 15. Mas filha, você já tem o 14. Só que o 15 saiu esse ano. Entendeu? Então não interessa o quanto aquele iPhone 14 é útil. Não interessa o quanto de coisa que eu posso fazer ali. Por quê? Porque o que está na moda agora é o 15. Mas é o consumismo mesmo. É o consumismo. Então isso a gente vai... Isso é um perigo, porque a gente acha que a gente só relaciona para coisas inanimadas, com coisas que podem ser compradas. Isso não é uma verdade. Porque na verdade, todas as coisas são objetos. Tudo fora de nós é um objeto. Então o meu relacionamento com a Samantha, para o meu cérebro, para a minha configuração interna, não é diferente do meu relacionamento com um livro, ou com um carro, ou com qualquer coisa que eu tenha. Isso é diferente para a minha alma, para a minha constituição de ser. Mas a mente, quando ela se adapta a esse modelo atual de existência, ela tende a dar o mesmo valor e o mesmo interesse para todas as coisas. Então, meu iPhone está ultrapassado, não quero mais. Minha mulher está discordando de mim, não quero mais. O meu emprego, eu não estou me sentindo satisfeito. Quem tem que se sentir satisfeito com o meu emprego são as pessoas que eu devo dinheiro. Quem tem que ficar satisfeito são as pessoas para quem eu devo.
Porque é isso que eu tenho. Quem tem que estar satisfeito? É minha mulher dentro de casa que tem comida para comer. Né? Tem comida, tem família. Agora, é verdade. O banco tem que estar satisfeito com o que eu dou para ele todo mês. Né? Tá entendendo? Minhas contas, o meu condomínio. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não trabalho pela minha satisfação. Sabe uma coisa que é bacana? Verdade. Sabe uma coisa que é legal pra caramba, que às vezes eu vejo? Às vezes, artistas, cantores, e essa pessoa do meio aí da mídia. Quando o cara, pô, eu tô casado com a minha mulher há 50 anos, 70, É 60. difícil. Faz tempo. É. Aí eu acho maneiro, porque Verdade. manteve ali uma relação ali, algo que construiu, e tipo assim, tá mantendo, mesmo com todas as dificuldades. É uma coisa legal, entendeu? Não, óbvio, porque quando você, na primeira dificuldade, você não soube passar junto, o que te faz pensar que tu ia conseguir passar pela mesma dificuldade sozinho? Se junto vocês não conseguiram. Então essa mesma dificuldade, quando, lembra que eu falei do ciclo? Aí vem essa dificuldade, aí eu vou manter, tipo assim, eu me livro do problema. De repente eu tô com um problema lá com a Samanta, e ela tá brigando comigo, mas o problema é o meu alcoolismo, que todo dia eu bebo cachaça. Então o problema não tá nela, né? Ela tá brigando comigo por causa do meu problema. E aí, o que eu faço? Você tá pegando no meu pé, e blá, blá, blá. Ah, então nosso casamento acabou. Ninguém vai comigo. Mas tu vai continuar com o problema. Exatamente. Aí, terminei o meu relacionamento com ela, aí eu vou continuar com aquele mesmo problema. E no próxima vez que eu tentar Vai um outro de novo. relacionamento, Eu não aquilo vai passar. vir de novo. Porque não quebrou o E padrão. vou criar esse vício, vou criar esse Quebrou padrão o padrão. negativo. Tá entendendo? Então, a verdade é o quê? Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. O que é que Deus me deu? Primeiro, a minha própria capacidade intelectual. O meu próprio desejo de buscar aquilo que é dele. Aí depois, ele me deu a minha família. Me deu a minha mãe, me deu o meu pai e os meus irmãos. Preciso honrar os meus pais, preciso honrar os meus irmãos. E aí, eu fui me desenvolvendo, eu me casei. Então agora Deus me deu uma mulher. Aí essa mulher me deu um filho. Não, Deus me deu uma família. E se eu cuidar disso, que é o centro, todas as coisas ao redor acabam encontrando seu verdadeiro propósito. Tá entendendo? Então eu vou trabalhar pela minha família. Eu vou comprar isso, ou vou buscar uma melhoria, ou vou buscar um emprego melhor, ou vou buscar uma fonte de renda melhor por causa da minha família, porque essa é a base. Então eu vou lá fora, mato o urso, mas eu não fico comendo o urso ali no meio do campo, sabendo que pode vir um monte de hiena e me devorar. Eu faço o quê? Levo para dentro da toca. E na toca a esposa vai distribuir. Esse foi o começo do desenvolvimento familiar. Tá entendendo? Então, opa, essa mulher aqui, ih, eu fiz um negocinho. Sabe o homem meio macaco aí? Saiu um negocinho dela. Saiu um bichinho. Imagina eles desenvolveram essa consciência. Mas não é isso. Imagina um homem ali meio animalesco ainda. Aí, às vezes achava que a mulher estava comendo mais. Né? Tipo assim, ó, o tamanho dessa barriga aí. Aí, às vezes deixava até a mulher passando fome, você já está muito gordo. Tá entendendo? E aí, de repente, a mulher começa... Aí cheguei. Aí, Você não vai comer mais, não. é assim, eu tô fazendo uma suposição de um casal isolado, né? de um Adão e Eva alegórico aqui, mas é claro, os grupos foram se desenvolvendo, a criança via que quando a mulher ficava Igual aquele filme da gorda, Lagoa nascia lá outra criancinha, Ele e com o tempo aquilo se crescia. sentiu nada de Foi- nada, de repente ela estava grávida. Então, mas assim, esse Foi. pensamento ele foi se desenvolvendo e a partir dessa necessidade humana, né, de cuidar daquilo que, tipo assim, eu só dependo daquilo que depende de mim. Quando a gente vira a caixa, né, essas pessoas dependem de mim. Então eu dependo delas para ter uma motivação. Né? Eu preciso cuidar da minha mulher, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso, esse grupo aqui é meu. Eu não queria que o outro fulano lá pegasse essa mulher porque eu tenho uma atração por ela. Então, para ela ficar comigo, eu tenho que sustentá-la. Não, também seria uma opção. Seria uma opção, mas como a sociedade estava se organizando, então eu acho que, né, de repente surgiu aí um pensamento de tipo assim, oferta. Não é só tomar mais. Não, eu quero aquele negócio, eu vou lá e mato o cara. Troca, Por quê? troca. Agora troca. Tipo assim, porque se eu tentar te matar, você tenta me matar. Então isso não é interessante pra mim nem pra você. Então vamos fazer um acordo. Então começou o sentido de negociação e tal. Então a humanidade ela foi se desenvolvendo em cima dessa base.
né, da estrutura familiar e tudo, e aí cada ser humano foi desenvolvendo essa mesma mentalidade de manter e organizar o ambiente familiar, cada um construiu o seu próprio, e isso fez com que a humanidade então começasse a se tornar uma civilização, não só uma manada de bicho na Terra. Ele foi se organizando por causa do interesse daqueles que ele ama, né, e daqueles que o amam. Então, esse ambiente de amor, essa pessoa aqui de cabelo comprido, que eu não sei que é a mulher ainda, mas, né, que a gente fez lá um negócio e muito bom, e aí ela engordou e agora ela tem uma criança, então essa é a minha companheira e esse garoto, essa criança é a minha responsabilidade. E através do sentimento que eu tenho de responsabilidade com a minha companheira e de cuidado com a criança, eu faço o quê? Eu vou me desenvolver para proporcionar maior segurança para eles. Então todo mundo foi desenvolvendo essa... E aí vem também a empatia. Por quê? Eu tenho aqui a minha mulher, eu tenho o meu filho, eu estou competindo, estou aqui na caça ou na coletação aqui para levar o sustento para minha casa. Esse outro também está. Então eu não quero matá-lo, né, para roubar o recurso dele, porque também tem criança lá. Então eu também não quero que ele também queira me matar. Então isso vai tecendo as relações sociais também, né? Cada um girando no torno de interesse comum. Então quando vem a Torá, ela traz todo o mapa de como isso deve se estruturar no mundo. E independente de qual foi a civilização, independente os asiáticos, né? Esse conceito de pai e mãe, família, não é um conceito judaico? Mas por que isso está em outros lugares do mundo e pessoas que nunca tiveram nem esse relacionamento com o judaísmo ou com a Torá? É porque a Torá não é algo à parte com o qual algumas se relacionam, outras não. Ela só está escrita. A Torá escrita, mas a Torá viva, é uma consciência universal. Consciência que está em todos. Que está em todos. Não é uma coisa que... Tem gente que nunca leu uma palavra de Torá, mas automaticamente ela né, faz Torá em tudo que pratica, que tem a consciência de Torá. Então essa consciência interna que fez com que a humanidade se desenvolvesse. Só que eu preciso perceber que eu só consigo esse entendimento se eu declarar a minha total dependência do Criador. Rodrigo, tem uma coisa interessante, só para concluir esse raciocínio que é bom, é um complemento aqui, porque foi muito boa a aula. Só para complementar, não sei aonde que fala, qual a passagem na Torá, se está na Torá ou no Talmud, que fala que tudo que você for estudar, cuide do seu coração. Sim. Olha só. Provérbio, então por quê? Sobre tudo que se deve guardar, isso guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso aí. Deixa para a próxima oportunidade, tá, negão? Acabou o café? Acabei o café. É ótimo. Então, Barulho achando. É isso. Parou a Xena. Parou a Xena. Vai o rachar. Tá certo, o café deixa a pessoa